Vanessa Alvim. Eu cheguei como especialista, assim como a Raíssa e a Flávia, mas com 1 ano e meio de casa eu fui convidada para assumir a vice-direção e aí eu tô até hoje, 15 anos. Eu fui aluna do Patrus, estudei aqui como vários de vocês. E eu fui fazer faculdade de educação, porque quando eu fui aluna eu não fui uma aluna boa. Eu não era aluna considerada padrão, eu não era uma aluna que tinha excelentes notas. E eu queria poder ajudar alguém, direcionar alguém, mostrar o caminho. E por isso, inspirada por uma outra educadora, eu fui trabalhar com educação. E curiosamente, vim parar aqui no Patrus novamente, o que foi muito divertido por um lado. Porque quando eu cheguei aqui, vários dos meus professores ainda trabalhavam. Então eu cheguei como especialista e lidei com professores da minha época. E a gente teve o grato prazer de conseguir fazer projetos juntos, foi outra visão. Então estar aqui hoje como vice-diretora na escola me traz também o olhar do que eu vivi aqui. Então, cada dia, cada passo com vocês, cada conquista de cada um de vocês. Hoje nós estamos celebrando os nossos alunos que passaram na UF. É uma vitória minha também, porque eu me vejo, eu me revejo como aluna. Eu amava. Eu acho que é exatamente por isso que as minhas notas não eram lá excelentes. Eu era amiga da primeira sala do primeiro ano até a última sala do terceiro ano. Fiz muitos amigos, pessoas incríveis. A minha família toda estudou aqui, a minha mãe, os meus tios. Então eu tenho um histórico familiar com a escola. E quando eu estudava aqui eram sempre os melhores dias, os dias mais felizes eu vivi aqui nesse lugar. Muito bom. É uma relação muito boa, né? A gente tem uma boa relação, apesar da minha função ser uma função difícil, né? Porque ao mesmo tempo que eu preciso ser acolhedora, eu também preciso dizer, ó, segura aí um pouco que a gente está passando dos limites. Olha, não vá por esse caminho, porque isso vai te impedir de chegar nos seus objetivos. Então, e, na verdade, a escola, o funcionamento dela, o organismo vivo de uma escola é através dos alunos. A gente trabalha aqui em janeiro. Quando todo mundo está na praia, a gente está aqui trabalhando. E essa escola fica morta. A gente fala que é horrível, a hora demora a passar, a gente vem e nunca mais dá hora de ir embora para casa, porque vocês não estão aqui. Então, quem traz vida para esse espaço são os alunos. Então, para mim, vocês é que fazem isso aqui funcionar verdadeiramente e a gente tenta oferecer sempre o melhor para vocês. Que bom que o Hernani é diretor dessa escola, sabe? Ele faz isso com uma paixão e com uma honestidade absurda. E tudo que a gente tem conquistado hoje vem dessa paixão que o Hernani tem por esse lugar. É a vida dele. Ele é o cara que vai fazer 12 horas aqui dentro, sabe? Então, tudo isso que ele fala, e ele é essa pessoa, ele é um abençoador, assim. Ele gosta de falar, a Vanessa faz isso, a fulana faz aquilo. E ele poderia centralizar isso para ele, ele nunca faz, né? Eu acho que a própria direção, assim, a sala da direção ali é o QG mesmo da escola, né? E eu tenho a honra de trabalhar com artistas. Eu sou uma artista, né? Eu sou professora de balé clássico. O Brunão é um artista, é músico, o Wagner é músico e o Hernani, ele não é artista da forma como a gente conhece, mas ele é um artista das relações humanas. O Hernani é muito bom em relações humanas. Então, ali daquela sala, a gente pensa e faz projetos pensando em alcançar pessoas. É sempre assim, como a gente vai alcançar pessoas? Como que a gente chega no coração das pessoas? Então, os meus melhores dias, os meus melhores momentos saem lá daquele QG de boas ideias para a escola. Eu acho que o projeto mais forte do Patrus é o Circuito de Saberes, né? Eu acredito muitíssimo na teoria das múltiplas inteligências. Hoje, no nosso sistema educacional, o que acontece? Vocês precisam ser bons em tudo. E ninguém é bom em tudo, né? Nós nos adaptamos para fazer um Enem ou uma avaliação para ser, pelo menos,
razoável em todas as coisas, mas todo mundo tem uma inteligência, todo mundo tem algum ponto que é o seu forte. E o objetivo do circuito é te dizer, olha, apesar do sistema educacional te cobrar que você seja bom em tudo, você tem uma aptidão, aquela coisa que você fala, eu sou excelente nisso. E o circuito vem te mostrar qual é a sua excelência, qual é a parte sua que você precisa abraçar e fazer florescer. Então nós temos excelentes alunos na linguagem, temos excelentes alunos na mídia, mas isso não é contemplado numa avaliação externa. Então acho que, para mim, o carro-chefe do Patrus é o circuito. Nós temos Patrus Além dos Muros, que é um programa que faz com que os alunos interfiram na sociedade, efetivamente. Então não é só, a sociedade tem tais mazelas, ok, isso nós já sabemos. Mas o que você pode fazer efetivamente, isso é muito legal também. E quando a gente traz, igual a gente já trouxe o balé para dançar a nossa coreografia sobre Mariana e Brumadinho, né? Do desastre de Mariana e Brumadinho, na verdade é uma honra para a gente. Né, as meninas do balé sempre falam como é bom estar no Patrus, como os alunos entregam pra gente todo o amor, toda a admiração. Então, na verdade, não é porque não é uma troca justa, eu acho. Vocês oferecem muito mais pra gente do que a gente pra vocês com uma apresentação simples aqui, é sempre ao contrário. Todas as vezes que eu penso em algum projeto é através de um problema que eu vejo. Então, os alunos estão sem autoestima. Então, às vezes, é um aluno que ele se acha ruim porque ele não é bom em matemática. E aí eu penso, qual a forma de ajudar esse aluno? Como que eu posso dizer para esse aluno, ei, você é muito bom, você é bom em alguma coisa, vamos descobrir um talento seu. Porque não é só uma caixa, né? As profissões não está só dentro de uma caixinha pequena. Isso que os meninos estão vivendo aqui com vocês agora, tudo que vocês estão ensinando, vocês estão mostrando para eles, pensa fora da caixa. Existem outras possibilidades profissionais. Então, tudo que a gente faz é pensando como a gente vai dizer para esses meninos, você é de escola pública, você tem um estigma sobre você, você tem mais dificuldades, não podemos nunca comparar um aluno de escola pública com outro de escola particular de acordo com as facilidades. A gente sabe que é um caminho mais difícil, a gente fala isso para eles, mas o nosso papel é mexer com a autoestima deles, é falar você é inteligente, você é capaz, você consegue chegar onde você quiser. Então, a gente saber que tem um aluno nosso entrando na medicina agora é uma vitória que tem que ser muito comemorada, porque são muitas dificuldades. Então, os projetos que saem da minha cabeça têm só esse objetivo, fazer os alunos perceberem o quão longe eles podem chegar. Eu acho que o projeto, ele transforma o aluno por dentro primeiro, né? O aluno vai se sentindo valorizado, vai se sentindo importante, e aí faz com que ele tenha mais coragens. Eu acho que, para mim, o mais marcante, além das minhas amizades aqui, é eu ter sido reprovada. Eu fui reprovada no Patrus. E isso me deu um outro olhar. Então, você passar por alguns processos é muito importante. Então, eu ter sido reprovada lá atrás me faz enxergar as pessoas com um olhar diferente. Então, naquele momento, por que eu fui reprovada? Eu estava completamente sem foco, eu estava só, que alegria, somos amigos. E isso foi muito bom, obviamente, mas me desviou do meu caminho por um tempo, né? Então, ter essa experiência me faz enxergar a vice-direção de outra forma. Então, assim, a minha função aqui não é só ficar, sua nota é essa, é tentar entender vocês, o que está acontecendo no caminho que pode desvirtuar e tirar vocês do objetivo. É a história do Michael, que é um aluno que eu fiz uma conversa, eu não gosto de chamar de palestra, mas uma conversa com os meninos no salão. E nessa conversa eu falei com eles, olha, não é compatível uma vida de bagunça e de brincadeira com um objetivo sério na vida. Vocês estão no ensino médio, vocês têm que tomar uma decisão. Não dá para levar na brincadeira, que é aquela conversa chata que a gente tem que ter. E aí um dia eu chamei o Michael na minha sala e falei com ele, olha aqui, o jeito que você está levando a sua vida escolar não vai dar certo. Você está brincando muito, conversando muito, e ele saiu chateado. Ele falou, eu saí chateado, mas em algum momento aquilo fez sentido na minha cabeça. Depois de muitos anos, o Michael voltou aqui fardado. E ele veio falar, Vanessa, eu vim aqui te mostrar o que aquela conversa desconfortável dentro da sua sala gerou.
Ele falou, se não fosse aquela conversa, talvez eu estaria aí desbaratinado até hoje, sem sentido até hoje, mas aquela conversa, por mais difícil que tenha sido naquele momento, me resgatou. Então ele fez uma vida profissional maravilhosa, ele conquistou coisas maravilhosas na vida e saiu desse momento. Então isso me marcou muito, porque eu entendo que a nossa função também é ter conversas desconfortáveis, né? É você ter a coragem de ter conversas desconfortáveis, de falar, olha, você tem um objetivo, mas o que você está entregando ainda não é o suficiente. Então, dê mais um passo. Então, é a história que mais me marca. A volta do Michael aqui para me mostrar a função de algumas conversas que a gente tem com eles lá dentro da sala. Para a gente é muito importante os meninos entenderem que nós não estamos acima deles. Nós estamos com eles. E isso é repetido para eles. Olha, o funcionário do corredor tem a mesma responsabilidade do que quem está na direção, quem está na cozinha. Então, a gente quer fazer eles entender que a direção, os alunos, os funcionários, está todo mundo caminhando junto. E a gente não compreende por que uma escola teria uma sala de direção como um império. Ah, isso aqui está fechado, para você acessar o diretor, você tem que falar com 300 pessoas até chegar a ele. Aqui não tem isso. Então, eu e o Hernani, a gente é muito amigo de muitos anos. Eu acho que o meu maior ganho no Patrus é a minha amizade com o Hernani, que começou, ele falou uma coisa que eu não gostei, eu falei, você está jogando uma indireta para mim? Ele não seria capaz de fazer isso. Desse diálogo veio uma amizade que já durei 15 anos e a gente é muito parceiro. Então a gente pensa muito igual. Então, a sala da direção aberta deveria ser o padrão em todas as escolas. Então, quem está dirigindo a sua escola precisa entender o que está acontecendo no corredor, o que o aluno está sentindo, o que o outro está pensando. E se não for assim, não tem justificativa para ter uma direção. Uma direção administrativa se faz num escritório. Numa escola, precisa ser uma direção humana de porta aberta, com toda certeza. O Dudu. O Eduardo de matemática. O Eduardo conta isso para os outros, ele acha uma coisa horrorosa, porque se eu sou vice-diretora da escola há 15 anos e fui aluna do Dudu, mas o Eduardo, eu tenho uma memória muito legal com ele. Eu era péssima em matemática por esses motivos que eu já contei. Eu tinha muita dificuldade com matemática. E o ano que eu fui excelente em matemática, passei na matéria com toda facilidade, foi o ano que eu estudei com o Dudu. Ele é muito organizado, o quadro dele parece que foi feito na régua, a didática dele é muito boa, então ele me ajudou muito, eu sou muito grata. E aí eu trabalho até hoje com o Dudu, mas eu tive essa experiência com muitas outras pessoas. A Maria Célia, que foi especialista aqui na escola, como ela me ajudou, como ela ensinou, e ela foi minha especialista como aluna. O Carlos, que era da secretaria e hoje já é aposentado, o Carlos me ensinou, nossa, metade do que eu sei como profissional administrativo, foi ele que me ensinou e ele era da minha época, então eu tive essa grata, essa honra muitas vezes. É tudo misturado. Veio da minha mãe perceber uma aptidão que nem eu percebia. E eu acho que eu trago isso muito para o meu trabalho. Isso que eu falo, o circuito de saberes, eu quero descobrir aptidões, que foi o que a minha mãe fez comigo. Ela descobriu uma aptidão, chegou em casa e falou, você tem uma aula de balé clássico hoje. Eu falei, como? Eu estava no quintal, subindo na árvore, na casa da minha avó. E aí eu comecei a dar aula e a minha professora faltou por algum motivo numa apresentação que a gente foi fazer. E a diretora de uma escola, do Antônio Carlos, me viu com as crianças e ela falou, eu amei o seu jeito, você é muito responsável com as crianças. Eu tinha 14 anos. Você é muito responsável, muito cuidadosa, vai dar aula lá na minha escola. E me levou para dar aula dentro do Antônio Carlos, dar aula lá no Antônio Carlos de balé. E isso se tornou um projeto muito respeitado. Então, hoje é uma escola de dança, a gente tem prêmios internacionais, é muito legal, mas começou dentro de uma escola pública e por isso que isso vem na minha raiz assim, de vida. Entender que a escola pública é um celeiro para coisas maravilhosas e impecáveis. Então, se a Narita talvez não tivesse percebido essa aptidão em mim como aluna, talvez hoje o estúdio não existiria e a gente não estaria levando isso para tantas outras pessoas. O Renan, ele é aluno aqui do Patrus e a gente tem um contato até hoje porque ele participa dos nossos espetáculos. O ano passado ele fez Don Quixote com a gente lá no Central, ele fez o Gamache, que é um personagem muito caricato, e a gente falou, Renan, a gente entrega na sua mão. A irmã dele faz aula lá no estúdio também, e tudo começou dessas relações aqui no Patrus. Tem um trio de irmãos
que são artistas incríveis, que foram indicados para o Renan. Então, ele já saiu do Patrus há muitos anos, a gente saiu brigado. O Renan, ele conversava demais. E aí, eu e a Raíssa, a gente falou, não é possível, tem que separar esses meninos que eles não vão conseguir passar no vestibular de tanto que eles falam. Ele saiu meio brigado, mas depois ele entendeu. Aí ele se tornou professor, aí ele entendeu o outro lado. E ele trabalha com a gente lá no estúdio, é um aluno que saiu do Patrus e foi para lá. Eu vivi um relacionamento abusivo, que começou aqui na escola. E eu demorei muitos anos para me livrar dele. E o que me ajudou a sair desse relacionamento abusivo foi o Patrus. Porque até antes de eu entrar aqui para trabalhar, eu também não entendia o meu lugar, eu também não entendia até onde eu podia chegar, porque me colocaram dentro de uma caixa, né? E trabalhar aqui no Patrus e ter contato com a Hernani, que me ajudou muitíssimo, Raíssa, me ajudou muitíssimo, me fez ver que eu poderia ser livre, que eu era inteligente, que eu era capaz. E trabalhar aqui no Patrus me libertou. Então, hoje eu estou bem, graças a Deus, não vivo mais esse relacionamento. Então, no dia que eu passei daquela porta para cá, eu fui liberta. É só essa a função do Patrus para mim. Na Semana da Mulher, né, eu queria alertar as minhas meninas, que eram alunas do Patrus como eu fui, de como é uma cilada muito fácil da gente cair num relacionamento abusivo, né? Como é uma bobagem quando você percebe que você já está num relacionamento abusivo e isso pode durar anos, né? E foi uma experiência muito linda porque nós nos reunimos como mulheres e eu expus a minha vida para vocês. Olha, começou lá no Patrus, a diretora chamou a minha mãe, olha, isso não vai dar certo, esse relacionamento não vai ser bom para sua filha. E na época, obviamente, eu não enxergava e eu quis compartilhar a minha história com vocês. Só que foi uma catarse, né? Quando eu compartilhei, eu acho que todo mundo se sentiu confortável para compartilhar também. E a gente ouviu casos de abuso, casos de vários tipos de violência, meninas contando violências que elas tinham sofrido, que a mãe sofre, que a avó sofreu. E a gente falando sobre quebrar os ciclos familiares, de não deixar isso se repetir, isso se perpetuar. E que muitas vezes a forma disso ser rompido é através da educação. Né? Então você se preparar e você ter uma profissão é a porta para você fugir de um relacionamento abusivo muitas vezes. Então eu acho que foi um projeto tão incrível, né? Esse ano a gente não conseguiu fazer por causa da reforma, mas ter mulheres ali conversando sobre florescer, né? Podendo compartilhar e ensinar umas para as outras, foi um dos momentos mais lindos. Saía todo mundo chorando, os meninos não entendiam nada do que estava acontecendo ali. E depois também a gente poder conversar com os meninos, né? O que é ser homem, como você pode se portar. Você não é um monstro da sociedade, né? Eu sou totalmente contra isso. Os meninos não são um monstro da sociedade, mas eles precisam ser ensinados da forma correta, né? Ensinar o limite de respeito à mulher, de como uma mulher deve ser tratada, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Para vocês, para mim também, me marcou para sempre. Eu nem lembrava, gente, ainda bem que vocês falaram. Uhum. É porque a gente se coloca junto, né? Estamos juntos, não é porque às vezes vocês idealizam muito, né? Ah, a Vanessa deve ter uma vida ótima, ela é professora de balé. Eu tenho mesmo uma vida ótima, mas assim, existem experiências que não são legais, né? Então às vezes imagina, nossa, a Vanessa é professora de balé clássico, ela é vice-diretora da escola, nossa, que vida legal. Não, todos passamos por dificuldades e se eu como mais velha que vocês, eu acredito muito nisso. Eu brinco isso muito com vocês. Eu não sou mais velha que vocês só para ter ruga. Eu sou mais velha para indicar o caminho. Falo, olha, eu estive nesse caminho e a porta de saída foi essa. Vem comigo que eu saí por aqui, sabe? Então foi maravilhoso mesmo. Eu amei. Na minha mesa de família, eu costumo falar que todo mundo tinha que pisar numa escola e viver as experiências de uma escola. Trabalhar aqui me humaniza, porque é muito fácil a gente entrar numa bolha,
Muito fácil. Você fica ali na bolha da classe média, você fica na bolha dos intelectuais, é muito fácil você ficar ali. Só que a escola te tira desse lugar. Porque você vê tantas histórias, você vê tantas situações que não tem como você ser o mesmo todos os dias. Então a escola repetidamente humaniza a gente. Não, acho que é a coisa mais importante para mim como pessoa. Eu que agradeço. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Mas vocês não sabem.